Fala turminha, começando mais um arrodeio, desta vez ao meu lado esta autoridade de gente, Pastor José Carlos, missionário, homem de Deus. Olhe, se você nunca ouviu falar dele, você vai ouvir falar agora e vai ver um pouquinho da história do Pastor José Carlos. Queria agradecer ao pastor, hoje é domingo de manhã, aqui ele está aqui viajando, está a trabalho e cedeu esse tempo aí para conversar com a gente nesse arrodeio. Pastor, obrigado muitíssimo por esse momento aqui tão especial. O Pastor José Carlos, que é um pai também para mim, porque conheço há muito tempo e tem algumas experiências muito interessantes, né, pastor? É verdade. Só de Japão parece que o senhor tem 25 anos, né? É, exatamente. Eu fui em 1991, fui pro Japão. Fui pro Japão em 1991. É mais japonês que brasileiro. Ah, né? Só, né? Fala japonês, né? Ah, fala japonês também. Dá pra gente tomar um copo de água em qualquer lugar do Japão, dá pra pedir água. Dá pra pedir água, né? Assim, pastor, e no Japão? Como é que é a vida assim, cristã lá no Japão? O senhor comentou um dado comigo recentemente que eu achei muito interessante. Porcentagem de cristãos. Como é lá? O Japão, a história do Japão ela é muito interessante, né, Lucas? Na época dos jesuítas, o Japão também recebeu jesuítas. Foi? E houve uma grande massa de conversão ao catolicismo lá no Japão. Depois, como o Japão sempre foi aquela questão dos shoguns. Shoguns seria não o imperador em si, mas aquele indivíduo que comandava aquelas regiões, né? Então ele formava então o governo do Japão. E na cidade que eu morava, Okazaki, né? Lá em Okazaki tem o castelo do último shogun que governou o Japão. E esse foi terrível. Ele fechou as portas do Japão para o mundo. E ali também ele fez uma perseguição aos japoneses convertidos ao catolicismo, né? Então, isso não aparece na história e pouca gente sabe que muitos japoneses deram a vida por amor ao Senhor Jesus. Foi mesmo? Foi. Outros, e uma das características era tirar o crucifixo, né? Que era a cruz, né? Tirar, jogar no chão e pisar nele. Isso era um ato de revogando aquela nova fé que a pessoa tinha assumido, né? E muitos fizeram aquilo. Só que depois, quando os soldados iam embora, ele corria lá, pegava o crucifixo e comendo açaí, pedia perdão por ter feito aquilo, por ter renegado, porque seria a morte. Lá no Japão, muito cristão, e na região montanhosa, onde tem aquelas águas térmicas, né? Muitos cristãos foram jogados ali dentro daquelas águas ferventes. Nossa. Porque não renegaram a fé. Então o Japão tem essa aí. Bom, passado esse período, acontece que o Japão é um país muito próspero. E o japonês começou a acreditar muito na sua força produtiva, na sua disciplina trabalhista, educacional, de ser o melhor do mundo, superar aquelas coisas, aqueles traumas da guerra, e foi por aí. E o Japão, na verdade, é um país riquíssimo. Eu não sei se ainda prevalece, mas há uns 10 anos atrás, a maior economia pessoal do mundo era dos japoneses. É mesmo? A maior economia era dos japoneses. Então, isso aí traz uma ideia errada para o Japão, que ele não precisa de Deus, o japonês de hoje. Mas é interessante, Lucas, que em um dado momento, lá na nossa igreja no Japão, lá em Okazaki, isso me emociona, porque foi algo assim muito forte para mim. Depois do culto, durante o culto, a igreja cheia, lotada, como sempre foi, graças a Deus, acabou o culto, me chamaram: pastor, vem aqui depressa, tá tendo uma situação no estacionamento. E quando eu cheguei lá, era a Débora, nossa filha, tentando levantar uma japonesa que estava na porta do estacionamento, bem no linear entre o estacionamento e a parte pública da calçada. E ela estava não ajoelhada, mas jogada mesmo no chão mesmo.
E Débora conversando com ela em japonês, e por favor, levante daí, né? E ele disse, não quero levantar. Mas por que está fazendo isso? Ela disse, porque eu sei que o Deus dos brasileiros está aí dentro, e eu vim adorá-lo. Nossa. Então teve certos impactos, assim, quando o japonês ele é impactado com essa ação de Deus, um milagre de Deus, assim, ele acaba se rendendo aos pés de Jesus. Então, só 0,5% dos japoneses conhecem o Senhor Jesus. 0,5%? Só 0,5%. E quando fala assim 0,5%, ele está falando entre evangélicos, católicos, nossa, tudo, né? Então é uma quantidade muito, muito mínima. Agora, tão interessante, a conversão deles são genuínas também. São conversões assim a toda prova. Isso é muito bonito, né? Porque, assim, essas experiências a gente não tem noção. Porque, como você falou, a mídia não mostra esse tipo de informação, né? A gente não tem acesso a esse tipo de informação, né? Eu acredito que, como essas, existiram outras experiências, né, pastor, lá no Japão, muito pesadas, né? Muito indubitavelmente, fortes, né? Eu ouvi isso, com certeza eu ouvi isso. 25 anos de Japão, assim, com essa missão, né? É uma coisa que, assim, é exaustiva também, né? Olha, Lucas, missão é uma coisa assim fantástica. Infelizmente a igreja, a igreja brasileira, estou falando, né? Porque a igreja europeia, nos séculos passados, foram muito ativa em missões. A igreja norte-americana também foi muito ativa. E nós somos filhos dos Estados Unidos e netos da Europa em questão, né, dessa divulgação do evangelho, né? E a igreja brasileira, infelizmente, ela arrasou muito essa visão missiológica, né? Você vai ali para Isaías capítulo 6, Lucas, você vê o valor real de missões. A missão começa ali em Êxodo, né? Quando o povo sai por ali, então começa ali. É ali que exatamente, quando explode essa questão de sair para trazer o conhecimento de Deus ao mundo, né? Ali o povo judeu recebeu essa missão maravilhosa. Mas ali em Isaías capítulo 6, quando Isaías ele é alçado eu diria que o ponto mais importante de toda a vida de Isaías está ali no capítulo 6, versículo 1, 2, 3, 4 e 5, né? E o que esse valor está expresso quando o próprio Deus, que ele vê Deus, né? Ele olha, viu o Senhor no seu alto e sublime trono, essa visão que ele teve lá dos serafins, tudo, mas vou me ater naquilo que falou o Senhor Deus, quando ele diz o seguinte: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? É exatamente aí que eu vejo o valor de missões, né? O próprio Deus, ele procura alguém e diz assim: quem vou enviar? Depois ele expande essa visão e diz: a quem há de ir por nós? Aí isso me remonta a dizer que a Trindade inteira estava envolvida nesse maravilhoso mundo de missão, né? Então a missão, infelizmente, muito negligenciada hoje, muito também, ela foi mal compreendida também, né? Mal falada também, né? E também, né, Lucas, a teologia universalista, a teologia poderosa, né, vencedora de tudo, pode tudo, desqualificou muito o valor da missão. Lucas, para mim, missão, o missionário é aquele que deixa de viver a sua própria vida para atender aquele chamado que Deus fez a Isaías. Está em outra realidade, né? Em outra realidade. Eu até conversei isso com o senhor um tempo atrás, e até com minha esposa. Eu disse: rapaz, conversando com o pastor Zé Carlos, eu percebo que ele está em outra realidade já. É como se ele já tivesse, assim, na glória, pensando lá. Porque para passar por isso, assim, esse mundo da gente, assim, não dá para ficar pensando aqui, né? Não dá, Lucas. O senhor esteve na África também, né? Teve malária também. A África, né? eu passei assim um momento muito decisivo na minha vida e na questão de missões. Você imagina, Lucas, eu estou lá no culto em uma das nossas igrejas lá, e o povo africano é um povo muito alegre, ele dança, ele sai fora da visão da igreja reformada, né? Porque ele dança, ele pula, né? É muito autêntico. E são alegres por nada, porque eles não têm nada, sabe? O
povo africano, eles não têm nada e nem perspectiva tem, na verdade. Mas só o fato de estar na igreja e poder adorar a Deus, ele se alegra de maneira. E Lucas, um dia, uma senhora estava com um bebê de 18 meses na capulana atrás, aquela, como se fosse uma toalha que elas amarram atrás, né? A mesma que ela veste também. Ela estava com uma criança muito linda. Eu gosto muito de criança, eu brinquei com a criança. E na semana seguinte eu não vi aquela senhora, a família, nem o pai nem e também a criança. Eu perguntei para os pastores, eu não vi aquela família. Então disse, acho que ele está chateado, que ele está enfermo, né? Falei, tudo bem, vamos procurar ele. Quando foi na quarta-feira eu fiquei sabendo que a criança tinha morrido. Tinha morrido? E eu falei, mas morreu de quê? De fome. Eu me senti o indivíduo mais hipócrita que existia na Terra. Eu falei, eu estou no Japão aqui, eu tenho recursos aqui e uma criança embaixo dos meus olhos morre de fome. Eu falei, eu sou um verme imprestável para qualquer coisa, eu não sou missionário, eu não sou pastor, eu sou um verme digno de ser assim, queimado, exumado mesmo, que não tem valor. Aquilo me deixou muito mal. Então, quando foi no sábado, era o enterro da criança. Aí me disseram, pastor, você vai? Eu disse, não vou. Não que eu não quisesse ir. Eu não tinha o direito de estar ali, né? Aí, mas de ponta assistência eu fui. E lá, tem ainda também dentro da cultura, o pastor, como o seu pastor, líder do ministério, vestir a criança, dar o banho e vestir. Nossa. Eu falei, eu não faço isso, muito forte demais, né? Eu falei, eu fazer isso, eu, o indivíduo mais indigno, eu não faço. E eu me recusei e não fui. Ok. Depois chegou a criança lá, chegou lá o corpo da criança e tal. Fiz a cerimônia, mas naquele estado. Bom, tanto é que no domingo eu não fui pro culto. Eu estava muito mal. Eu não tinha condição de me apresentar diante de Deus, ter permitido aquilo acontecer, não ter percebido uma criança morrer de fome. Só que na segunda-feira, Lucas, um dos pastores foi lá onde eu estava hospedado, lá na casa da praia, uma hospedagem de um pastor africano que estava lá, que é de lá. E ele disse assim, pastor viu o corpo da criança? Eu falei, vi, estava lá. Eu vi a criança lá. Não, pastor, estou perguntando se viu o corpinho dela. Não, a criança estava vestida, não fui dar banho nela. Mas pastor, por que o pastor não foi? Eu falei, por favor, vamos encerrar esse assunto que eu estou muito mal aqui. Não, pastor, o pastor não percebeu nada. Chamou atenção. Eu falei, por favor, me explique exatamente o que está vendo. O que é que tem no corpo? Que tem no corpo. Pastor, da altura assim, do ombro para baixo, até o joelho, a criança não tinha pele. Não tinha o quê? Não tinha pele. Pele? Sim. Eu falei, como assim não tinha pele? A doença que fez isso? Não, pastor, ela foi queimada no fogo da feitiçaria. Lucas do céu. Eu fui invadido por um sentimento, Deus me perdoe, mas de ira, porque os pais dele levaram a criança para a feitiçaria para trocar por arroz. Por arroz. Isso pra mim foi... Eu errei até a marcha aqui, aí, você tava falando. E até hoje, quando eu estou assim à noite lá no sertão, eu fico assim lá no luar, pensando em algumas coisas, o que eu faço lá no sertão. Isso sim, o senhor saiu do Japão pro sertão. Rimou, né? Sertão, Japão, rimou. Saiu do Japão pro sertão pernambucano. Foi. Sertão nordestino. Por quê? Eu não sei, assim, por quê, pastor? O que foi? Olha, assim, Lucas, verdadeiramente, com toda sinceridade, como Deus é presente, a Trindade é presente, eu não sei o porquê. A verdade é essa, eu não sei o porquê. Porque, como você sabe, eu amo o Japão. Eu amo o Japão. Sei, exatamente. Eu amo a bandeira do Japão, eu amo aquela bandeira branca com uma bola vermelha no centro. Uma vida no Japão. Eu amo o Japão. O Japão para mim é o meu país também, entendeu? Ocupa um lugar muito, muito especial no meu coração, o Japão. Mas um dia, uma das nossas missionárias estava lá e ela disse, pastor, já que nós temos trabalho na África, eu queria fazer no Brasil também. Eu falei, ok, você quer ir para onde? Ela disse, eu não sei. Eu falei, eu sou nordestino, né? Você quer ir para lá? Eu falei, pronto, eu também não sei. Veja você um lugar aí, ore ao Senhor. E ela orou e disse, eu vou para Pernambuco. Eu falei, ok.
Você vai pra que cidade? Também não sei, vou procurar lá. Falei, então tá bom. Então pega aí seu passaporte, compra sua passagem e tal, e vamos lá. Sentei com a diretoria do ministério, falei o que vamos fazer com a missionária. Você vai procurar a cidade, e quando você achar a cidade, você nos fala. Então o ministério vai te dar todo o apoio lá. Você já sai daqui com apoio e tudo mais, né? E ela veio, e ela chegou aqui no Recife, e tinha um missionário do Japão lá em Santa Terezinha. E ela ficou de passar lá para descansar lá e procurar um local. E lá ela sentiu que Deus a queria ali. A missionária Marta foi uma grande desbravadora naquela região. E depois de 2 anos que ela estava, a igreja estava grande, eu vim ver a igreja. E aí realmente a igreja estava grande. Então vim, me apaixonei também, mas não para mim vir. Me apaixonei para ela ficar, Entendi. né? Então ela ficou, construímos uma igreja muito grande, graças a Deus, numa área de 3.000 metros quadrados. Igreja muito grande, muito bonita a igreja. Ok. Só que depois nós também ganhamos um terreno de 20 mil metros, era 10 mil metros, depois aumentei para 20 mil metros, para construir um seminário. Um seminário? Um seminário. Não. Então ali no alto sertão do Pajeú, no Polígono da Seca, existe um seminário teológico com 20 mil metros de área construída e ao lado mais 50 mil metros quadrados também, para ampliar, né, quando tiver empresa de desenvolvimento. Então, para mim tem sido assim, Lucas, eu vou te revelar uma coisa. E claro também, só pra gente, só para nós dois aqui, só pra gente, só para nós dois, né? Só pra gente. A maneira de eu estar aqui no Brasil e de modo que eu estou no sertão é porque eu compreendo um pouco quando Deus disse: a quem enviarei, a quem harei por nós. Aí tem valor. Então isso aí compensa toda a paixão que eu tenho pelo Japão, todo o conforto de Japão, não dizia regalia, mas toda a posição que eu também tinha no Japão, para vir pro sertão e colocar uma botina todo dia. Eu tenho uma botina muito boa, cheia de concreto, cheia de barro, e ali vou pro seminário, uma área muito bonita. Sair, a gente até brincava, né? Sair de dirigir um Prius, né? Sim. Pra colocar uma botina cheia de né? É verdade. E essas coisas que eu digo, essas pessoas que fazem isso, essas pessoas chamadas por Deus, não estão aqui na Terra mais. Essas pessoas estão olhando para outro, né, para outro canto. Porque assim, às vezes a gente sai e vai evangelizar aqui na esquina, pastor, num lugar e tal, e a gente já sente dificuldade. Eu fico imaginando você sair do seu país, enfrentar certas coisas, e assim, é como você falou, às vezes a gente se sente, o que é que eu estou fazendo? Não é verdade? Pela obra, né? Porque todo crente, ele tem esse chamado, né? Sim, mesmo isso é bíblico, né, isso é Lucas? bíblico, Isso é ele bíblico, é missionário. Mesmo que você não possa... Tá lá na grande comissão, né? Para todos. Você ajuda, né, de outra forma e tal, porque a nossa missão na Terra primeira seria o que se não fosse falar? A gente seria a Bíblia diz o seguinte, que nós devemos até agarinhar aqui na terra frutos dignos de vida eterna. Isso. E pelo que eu saiba, a única coisa que sai dessa vida para a vida eterna é pessoas. Exatamente. Bens nenhum, né, vai pular para a vida eterna. Então, muitas vezes nós colocamos o foco muito aqui, sabe, Lucas, nas coisas terrenas, e esquecemos de trazer exatamente o que é mais valor. São vidas, né? Mas como é assim, abençoador escutar isso também. De certa forma, eu já escutei algumas dessas histórias, mas sempre que eu escuto também mexe com a gente e faz a gente refletir sobre a vida. E um dos propósitos desse trabalho é realmente fazer a gente refletir, não só a gente conversar, bater papo, mas gerar reflexão. E se pelo menos uma pessoa, né, tiver uma reflexão sobre isso que a gente falou, já vale, né? Já muito vale, importante. Já vale. Então eu queria agradecer demais. Eu espero que a gente faça mais arrodeio sobre outros assuntos, sobre outras experiências, porque Fazemos foi muito rico. Muito obrigado por estar aqui com a gente, dividindo essas experiências tão pessoais, tão difíceis. E você que está assistindo a gente, ou está ouvindo, ore, quer ajudar o pastor, ore por ele, porque ele precisa realmente disso aí. Uma pessoa que está no campo, estava no Japão, vai para a África, volta para o Japão, agora está no sertão. Então imagine você fazendo isso uma vez para passear. Imagine para passear. Mas que ele não está lá para passear. Então a gente fica com o coração apertado. E sempre que ele está aqui, é muito gostoso conversar com ele. Ele acaba virando nosso terapeuta aqui, porque escuta muito a gente. É uma pessoa que
tem uma vida voltada para o Evangelho. Obrigado, pastor Zé. Obrigado, muito obrigado. Lucas. Um abraço. Por esse arrudeio tão grande, viu? Ok, muito obrigado. Se você me permite, Lucas, Fica à vontade. hoje é dia 13. 13. Dia 13 de outubro. O Japão está sendo ameaçado exatamente agora por um mega taifun. O taifun aqui no Brasil a gente chamaria de tufão, né? Tufão. E pelo que nos consta, é o maior do mundo em todos os tempos. Nossa. Desde que foi registrado. Pelo menos foi o que eu li na imprensa. Está acontecendo hoje. Hoje. Já está chegando no Japão as tempestades, as chuvas torrenciais estão chegando já na ilha. Porque o Japão, na verdade, é uma ilha, ela fica isolada ali, né, perto da Coreia do Sul, Coreia do Norte e China, mas ela está isolada ali, né? Então, se pedir as orações pelo nosso país lá, porque é um país sofrido nesse sentido, um país de muito vigor, de muita determinação, mas sistematicamente tem sido atingido, né, por esses taifus, esses vulcões, essas questões naturais, né? Esses tufões, né, perdão, né? Então a nossa oração por aquele país é muito importante, e agradecer também a oportunidade e pedir perdão, porque quando eu falo de missões eu falo de vida, quando eu falo de vida eu me emociono porque é exatamente essa vida que levou o Senhor Jesus para a cruz. Então, se alguém sabia amar e valor de vida, foi o Senhor Jesus. Obrigado, Lucas. Amém, querido. Obrigado, pastor. Um abraço. Até mais, pessoal. Esse foi o nosso arrodeio de hoje.